Conversar agora com a técnica de gestão aqui da 11ª DIREC, professora Elicarna Rodrigues, que vai justamente complementar o conteúdo que foi apresentado pela diretora, no sentido que já vem sendo planejado, professora Elicarna, que já está na pauta de execução para a implementação dessas ações. Muito bom dia. Bom dia a todos. E aí, Lúcio, como a Aldeisa bem colocou, a nossa preocupação é fazer esse aluno começar a entender que ele tem asas, né? Para além do que a educação básica tem a oferecer, esse aluno tem aí as universidades e um conjunto de possibilidades que muitas vezes o nosso aluno não vislumbra. Em função de vir de uma família que não tem essa história de formação, de ensino superior, né? A gente precisa fazer o nosso aluno entender que tem muito mais para ele, que ele tem potencial para muito mais. E aí, pensando nisso, o governo do estado desenvolveu uma política, né, voltada para o incentivo de participação do nosso aluno no Enem, que é intitulado Se Liga no Enem, coordenado pela SUEM, que é a Coordenadoria de Ensino Médio. E nós temos, dentro do Se Liga do Enem, aqui na 11ª DIREC, duas ações já estruturadas agora para o mês de maio, né? Nós teremos, no próximo dia 2, na quinta-feira, um encontro voltado para os professores de ensino médio. Esse encontro ele vai ser presidido, né, vamos assim colocar, pelo professor Tiago Xavier. Tiago vem de Mossoró, é um professor que já tem mais de uma década aí de estudos em relação à prova do Enem, e ele vai ter um bate-papo aí com os nossos professores, uma conversa, como ele bem colocou, de professor para professor, para os nossos professores terem, né, um melhor entendimento de como funciona essa prova, de como funciona o TRI, quais são as suas principais características, para que esse professor possa preparar o seu planejamento e novas estratégias dentro dessa perspectiva, né? E aí, como a Aldeisa bem colocou, não é exclusivamente para o professor do terceiro ano, mas para o professor das turmas de ensino médio de modo geral, para a gente começar a pensar esse trabalho a partir do aluno do primeiro ano, né? O aluno que chega no ensino médio, ele muitas vezes chega sem nenhuma noção, sem nenhuma perspectiva do que é o ensino médio, do que é o Enem, né? E de como esse Enem pode proporcionar para ele um conjunto de novas portas e janelas, né, ao final desse ensino médio. Então, essa é a nossa primeira ação, já no dia 2, lá no auditório da José Correia, a partir das 19 horas. Os nossos professores de ensino médio estarão nesse momento aí de conversa para uma troca de experiências com o professor Tiago Xavier, que gentilmente aceitou o nosso convite e estará conosco nesse dia. A outra atividade que nós vamos desenvolver, e aí essa vai ter uma força ainda maior, é uma mostra de profissões. A primeira mostra de profissões da 11ª DIREC, né, ela vai acontecer no dia 28 de maio, vai acontecer lá na UERN, a UERN será a nossa anfitriã, e nós vamos convidar, né, os nossos alunos do terceiro ano do ensino médio para conhecer as possibilidades dentro das instituições de ensino superior, as IES, que estão aqui no entorno da nossa cidade, né, da nossa região. Então, já estão confirmados conosco na mostra de profissões o IFRN Panguaçu, a UERN Açu, obviamente, né, e a UFESA Angicos e alguns cursos de UFESA Mossoró, né? O projeto ele foi iniciado aí, a conversa e o pensamento, com o professor Gustavo, do projeto Ciência no Parque, que é coordenado pela professora Mônica, ambos da UFESA, né? E a gente começou aí a amadurecer a proposta, eles foram fazendo os convites internos da participação dos cursos, e na oportunidade a gente tem aí, né, o desejo de receber aí público total. A capacidade do auditório são 300 alunos, né? E nós estaremos aí com esses 300 alunos, né? Nesse dia, a gente tem, então, uma atividade desenvolvida para o nosso alunado, voltado para que ele tenha a oportunidade de entender, de perceber quais são as possibilidades para ele, né? E aí o nosso desejo é que eles, de fato, aproveitem, abram essas asas e voem, né? Abracem essas oportunidades. Nós temos muitos cursos disponíveis, né, dentro da nossa região, dentro de uma política de ampliação do ensino superior feita pelo governo federal, né, em anos anteriores. A UFESA e o IF, como ensino superior, são desse processo de políticas, né? Mas a gente não tem tido um fortalecimento dessa adesão, porque muitas vezes os meninos param no meio do ensino médio para trabalhar. E a gente precisa mostrar que eles têm mais perspectivas, né? Essas possibilidades estão aí, então vamos aproveitar e abraçar junto com eles.